todos, nós somos Celtomania, Mania de Ser Celtas. E hoje nós estaremos aqui para falar mais uma vez sobre a cultura céltica no geral. E hoje nós estaremos falando sobre organização social, cargos e funções. Então, para estar nesse diálogo com a gente, estamos aqui com o Wallace, que gostaria que se apresentasse. Boa tarde, Joab. Boa tarde, audiência do Celtomania. Meu nome é Wallace, eu tenho 36 anos, sou praticante da espiritualidade celta e estudioso dos caminhos da cultura celta desde os meus 18 anos. Sou fundador da Ordem Druídica Ramo de Carvalho e fui membro das duas primeiras gestões do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, co-organizador de 3 edições do Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, laureado com a primeira medalha de honra ao mérito pagão em 2017 e professor e... O currículo é longo. Basicamente isso. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que para mim, particularmente, é um tema que sempre me despertou muita curiosidade. Por exemplo, parece que quando fala do Celtas, aquela coisa distante, ao mesmo tempo não tão conhecido em quem está no meio, quem tem envolvido, é meio que aquela coisa, o que eles faziam, o que comem, como eles viviam, tipo, aquelas perguntas bem de Globo Repórter. E eu acho que as coisas são muito mais simples do que as pessoas acabam deixando as coisas muito complexas e refletindo demais sobre uma coisa que simplesmente é a vida cotidiana. Sim. Então, algo que é muito... Dependendo do ponto de vista, por exemplo, eu acho que o que tem muito, pelo menos me ampliou muito, é a visão antropológica da coisa, não só mais atrelado literalmente essa questão histórica, mas entender o porquê eles agiam daquela forma, porque eles se organizavam daquela forma. Então acho que tudo isso são coisas que trazem uma reflexão, principalmente pensar na pessoa como indivíduo dentro da comunidade, qual o seu papel dentro da comunidade. Acho que é bem por aí. Bom, não existe nenhum grande segredo sobre a organização social da sociedade céltica. Ela é algo que nós aprendemos, mesmo que nós não saibamos, nas aulas de história do ensino médio, talvez até mesmo do ensino fundamental, quando nós aprendemos sobre as sociedades da antiguidade, que elas possuíam uma divisão tripartida da sua visão. Uma sociedade dividida entre uma casta produtora, uma pirâmide dividida entre a casta produtora, seriam os fazendeiros, os agricultores, os pecuaristas, uma casta militar, que seriam os soldados, os reis e demais pessoas que dominavam a arte da guerra, e uma casta erudita no seu topo, que seriam os portadores do conhecimento e de toda a sabedoria desse povo. Mas nós não estamos falando dos celtas, nós não estudamos sobre eles na escola. Não, mas essa estrutura social, conforme ela foi definida nos primórdios da antropologia por Georges Dumézil, ela é válida para todas as sociedades que nós chamamos de indo-europeias, que seriam povos que tiveram sua origem em algum lugar entre as estepes da Ucrânia e norte do Irã e que se estabeleceram ao longo de todo o Ocidente e parte do Oriente, dando origem às mais diversas culturas, como a da Índia Védica, ou dos Tocarianos da China, e praticamente todas as culturas ocidentais, ou quase todas as culturas da Europa Ocidental, incluindo gregos, romanos, celtas, germanos, bálticos, dentre outros. Isso é algo, por exemplo, que eu sempre me questionei no ensino como geral, que a gente fala que é um ensino de formação. Por exemplo, é muito comum a gente ver os demais gregos, romanos, os egípcios e tudo mais, mas os celtas eles tiveram uma expansão gigante na Europa, absurda, e não são
explorados, no caso, nesse sentido. Simon James, um dos grandes estudiosos da cultura céltica no mundo, ele descreve os celtas como os primeiros mestres da Europa, sendo que os celtas eles ocuparam durante algum período quase toda a Europa Ocidental. Assim, da Península Ibérica chegando até a Turquia, do norte da Itália chegando até a Escócia e Irlanda. Então, a cultura céltica ela teve uma expansão gigantesca e ela influencia muito, ela teve muita influência na formação do nosso próprio caráter como Ocidente. Mesmo quando ela atingiu o seu ocaso, muitos resquícios dela permaneceram nas sociedades posteriores e acabaram influenciando muito a nossa forma de pensamento. Então, no Ocidente é muito difícil você encontrar aspectos culturais tradicionais que a gente possa dizer com certeza que não tiveram alguma influência dos celtas em algum aspecto. Aí, por exemplo, parece que eles têm uma literalmente essa sobreposição daqueles que os dominaram, no caso os romanos e todos aqueles atritos que tiveram, e parece que eles foram apagados depois dessa... apagados no sentido de pensando no como eles não são tão difundidos, conhecidos ou estudados hoje em dia, por exemplo. Sim, um pensamento injusto, porque, por exemplo, após a conquista romana, a Gália ela se transformou na Gália romana. Até onde entendemos, muito provavelmente, o gaulês era falado até aproximadamente século IV, século V. Nós temos evidências disso. Depois vieram as invasões dos germânicos, dos francos, dos vândalos, dos godos, dos visigodos, isso no continente, e nas ilhas britânicas os anglos, os saxões e os jutos. E esses realmente superaram o que restava da sociedade céltica, mas em algum aspecto na população campesina sempre algo permanecia. Por exemplo, em regiões como a Bretanha Francesa, por exemplo, onde houve uma grande reminiscência da cultura celta. Ou em regiões do norte de Portugal e da Galícia na Espanha, das Astúrias na Espanha. Então, houve sim realmente uma grande pressão dos povos germânicos, meio que jogando os celtas sempre para os extremos do mundo, para a Galícia, para a Bretanha Francesa, para o país de Gales, para a Cornualha, para a Escócia, sempre jogando a cultura céltica pro canto. Mas ela sempre encontrou ali nesses cantos um espacinho para continuar se expressando. Sim. Agora a gente está indo, por exemplo, sobre aqueles que vieram após ou que aqueles que se relacionaram, mas tem essa questão que você tinha falado no começo sobre essa marca indo-europeia que não necessariamente é só das culturas célticas, mas também de muitas outras que a gente conhece hoje. E por acaba tendo esses links, essas semelhanças, essas... Sim, é um parentesco que se não é tão próximo quanto pode parecer, ele ainda existe. Talvez seja exagero dizer que todas as culturas indo-europeias sejam irmãs, mas talvez podemos dizer que elas são primas. Porque assim, embora elas tenham um ponto de partida em comum, sim, de acordo com a trajetória, as experiências, os trajetos e as relações que cada uma delas vão criando, isso vai dando suas particularidades e criando essas diferenças que cada uma foi formando, digamos assim. Elas se espalham como se fosse um grande ramo, se dividindo em ramos menores e menores a cada aspecto. Um dos ramos do proto-indo-europeu, falando do ponto de vista linguístico e antropológico, é o ítalo-céltico, que depois se divide entre itálico e céltico.
sendo que um desses ramos daria origem às culturas de Roma e outras culturas itálicas não latinas, anteriores ao latim, como dos oscos e dos umbrianos, que já não existem mais na Itália. Já no caso da cultura céltica, ela se dividiria entre celtas gaélicos e britônicos, que além também das divisões continentais, como o gaulês e o celtibérico, dentre outras divisões dentro dessas próprias divisões. Uhum. Venho com a questão, por exemplo, dessa... Que aí, no caso, é o que a gente está abordando, essa questão de estrutura social, essa organização social. Uhum. Acho que aí vem a questão dessas particularidades e que vai dependendo de todas essas relações que eles vão tendo, e assim como a forma de que cada grupo vivia e como eles interagiam com ao seu redor, aquilo que tinha ao seu redor, tanto pensando em questões geográficas como em comércio e relação com outros povos. Então isso tinha também essa interferência de organização, pelo menos assim, de um lado mais assim, racional, digamos assim, sei lá. Quando a gente fala sobre essa organização social indo-europeia tripartida, que foi definida, como eu citei, por Georges Dumézil pela primeira vez, pode parecer que estamos só dizendo que todos os povos indo-europeus, em todos os momentos, tinham aquela organização organizadinha na forma de pirâmide. Não quer dizer isso. Significa que quando ele define essa organização social, ele significa que nós temos evidências de que no seu momento mais primitivo, essas culturas partilharam dessa semelhança de organização social. Não quer dizer que ao longo do tempo essa organização não sofreria mudanças ao longo do tempo. A organização social romana mudou bastante com o tempo, a grega mudou bastante com o tempo. Em alguns aspectos, como sustentam alguns estudiosos da cultura escandinava, da cultura germânica, é dito que em algumas regiões a figura da casta sacerdotal, da casta erudita, acaba sendo solapada em função da casta guerreira, que assumiria suas funções. E no caso dos celtas, nós temos essa estrutura social, ela possui divisões entre si, dentro dessas próprias divisões da pirâmide, dessa divisão tríplice. Então não quer dizer que todos tivessem exatamente a mesma cultura, a mesma organização social ao mesmo tempo, mas sim que a organização social de todos teve essa origem comum indo-europeia, e aí, a partir daí, cada uma se desenvolveu dentro dos seus próprios termos e do seu próprio desenvolvimento cultural. Agora eu fiquei pensando sobre a questão de, por exemplo, pelo menos sempre eu destaco uma das diferenças quando a gente, por exemplo, está falando dos celtas como um todo, e a gente fala, por exemplo, dos gregos, dos romanos, que a gente fala de uma unidade, um conjunto qual eles conseguiam ter uma relação em estruturas, e uma estrutura entre si. Os celtas, eles são totalmente fragmentados, tanto é que hoje a gente tem essas divisões que podem ser geográficas, linguísticas, que são os celtas, não é, por exemplo, quando a gente fala dos gregos ou dos romanos ou dos egípcios, e tem uma unidade que tem um modelo, digamos assim. Eles tinham muitas particularidades que entre eles se dividiam. Sim. Quando nós falamos sobre celtas, estamos utilizando um termo que é principalmente linguístico-antropológico. Nós estamos falando de povos que tinham uma cultura aproximada, comum, e que falavam idiomas aparentados. Os celtas em si possuíam uma consciência muito tribal, e nós não temos evidência de que eles realmente reconhecessem uns aos outros como iguais, mesmo porque eles se aliavam com outros povos, muitas vezes para atacar outras tribos celtas. Eles se aliavam com romanos, eles se aliavam com germânicos para atacar outras tribos celtas, assim. Então, talvez nós não temos a evidência de que havia
noção clara desse parentesco entre si. Eles podiam falar línguas semelhantes, eles podiam ter uma estrutura social semelhante, mas a estrutura social básica dos celtas era a tribo, não o conjunto todo do povo celta. Talvez as únicas tentativas de organizar os celtas em unidades maiores tenham sido os concílios de tribos na Gália e também na Grã-Bretanha e na Irlanda as vezes em que foram escolhidos altos reis para chefiar todas as tribos da região. Mas, no geral, nós não temos realmente como afirmar que os celtas reconheciam plenamente o parentesco entre si. Que assim, que a gente conhece hoje como os celtas é uma aglomeração feita pelo externo, não por eles. Isso! Então foi uma classificação criada de quem estava de fora e não Exato. Nós não temos nem certeza que se eles gostariam de ser todos juntados sob esse nome. Sob esse nome, mas existe uma possibilidade de que todos reconhecessem sob esse nome, mas nós não temos como afirmar nada com certeza. São apenas conjecturas. Assim, era muito mais provável que um homem um homem dos Belovacos da Gália se apresentasse como Orgetorix dos Belovacos do que realmente como Orgetorix o celta ou Orgetorix o gaulês. A unidade tribal era muito mais relevante do que esse todo cultural que nós estabelecemos de forma externa. Sim. Com a ajuda também, principalmente, dos gregos e dos romanos que fizeram esse trabalho antes. Assim, para falar sobre o tema, eu acho que a gente consegue pegar uma abordagem iniciando, por exemplo, do macro. Então, a gente pegando a questão das tribos, das fortificações, de grupos maiores, por exemplo, até abordando não necessariamente as tribos, mas os grupos que se encaixavam como sendo, por exemplo, de territórios, como os irlandeses, os gauleses, e afunilando essa estrutura tanto a nível tribal como a nível de cargos e funções, que a gente consegue entender melhor essa organização. Perfeito. Então, dentro desse grande pacote tão heterogêneo que nós costumamos chamar de celtas, nós vamos encontrar diversos grupos. O primeiro grande agrupamento assim seriam dois, que seriam os celtas continentais e os celtas insulares. Os celtas continentais, eles seriam divididos entre as várias tribos que habitavam as regiões da Gália, Península Ibérica e outras regiões do Ocidente e parte do Oriente Europeu. Eles chegaram a habitar até a região da Turquia, como os Gálatas. Eu acho desculpa. Acho que só acrescentando, porque quando a gente fala Gália, parece que as pessoas associam a uma determinada região. Pronto, França. Não, mas é uma região do continente europeu que hoje em dia, nas fronteiras entre os países, era totalmente diferente do... Completamente. A Gália, que nós pensamos a França, ela englobaria grande parte da Bélgica e da Holanda, praticamente toda a Suíça e muito provavelmente boa parte do sul da Alemanha e com certeza o norte da Itália, além de partes da Áustria. Então você percebe que a noção do que era a Gália era algo muito mais amplo. Essa era um território absurdo, tanto é que eles dividiam, por exemplo, em Transalpina e Cisalpina, todo Exatamente. A Gália Transalpina era aquela que ficava além dos Alpes. E quem dava esses nomes eram os romanos, então era do sentido deles. Os primeiros celtas a serem conquistados pelos romanos foram aqueles da Gália Cisalpina, que vieram do norte da Itália, que chegaram e invadiram a região do Vale do Pó no século IV a.C.
E mesmo os gauleses, a gente não tem como afirmar que eles tinham uma unidade cultural ou social. É certo que os membros da Gália que viviam mais próximos da Roma tinham trejeitos mais próximos dos povos do Mediterrâneo do que aqueles que viviam na região da Armórica, no norte da França. Também tem que. Um outro estereótipo que tem que ser retirado é qualquer ideia de que os povos viviam isolados. Não existe civilização que sobrevivia isolada naquela época. Eles sempre comercializavam consigo, eles uns com os outros, eles lutavam uns com os outros, saqueavam uns aos outros. Então, os celtas sabiam sobre Roma, tanto que eles saquearam Roma, eles comercializavam com Roma, eles comercializavam com a Grécia, e inclusive se você pode pegar os próprios relatos romanos de momentos em que os romanos não estavam em guerra com os celtas, você percebe que os romanos sempre diziam que os celtas eram bastante corteses e ótimos comerciantes. Então, assim, eles tinham contato com outros povos e recebiam influências de outros povos, assim como os outros povos também eram influenciados por eles. Os celtas que viviam mais próximos do sul, eles tinham já trejeitos romanos. A Gália Cisalpina era chamada de Gália Togata, porque era a terra dos celtas de togas, que já usavam as togas, enquanto os celtas escandalosamente usavam calças. A Gália Bélgica, especificamente, ela é um mistério para todos, mas tudo indica, ou pelo menos é a crença geral, de que ela possuía uma influência muito forte dos povos germânicos. Isso a gente abordando os continentais, e tem os insulares. E ainda tem os insulares. Não, por exemplo, dos continentais, se você quiser começar assim, uma longa discussão, a gente começa na Península Ibérica. Assim, onde você pensa, na Península Ibérica tinha os celtíberos. Todos os celtas ali eram celtíberos. Não eram. Não eram, desculpa. Eram vários grupos diferentes, inclusive vários grupos célticos diferentes, do qual os celtíberos habitavam apenas a região da Espanha Central, a região da Meseta. Aqueles celtas que a gente costuma associar com o norte de Portugal e do noroeste da Espanha seriam os calaicos e os asturianos. Para muita gente ainda existe a possibilidade, como o linguista John Koch, assim, de que a primeira língua céltica registrada tenha sido o tartésico, que é uma língua registrada no século VII a.C., registrada na região do sul de Portugal. Que John Koch e Barry Cunliffe acreditam ser ali atualmente o berço da cultura céltica atual, pela atual teoria da origem atlântica, e que o tartésico seria a primeira língua céltica. Mas eu não estou afirmando nesse momento que o tartésico é uma língua céltica. Isso ainda está sob estudo. A gente adora uma polêmica. Não, isso ainda. Não, mas assim, eu faço questão de dizer que isso ainda está sob estudo. Ainda não estou. Eu não apresento certezas, eu apresento possibilidades. Acho assim que, embora, por exemplo, os continentais eles tenham uma extensão tão grande, eles não são tão difundidos atualmente quanto os insulares. Isso vem da nossa cultura, que é brasileira, latina e ibérica, mas com uma influência anglo-saxã gigantesca. Porque na Europa continental é o contrário. A maioria das pessoas conhecem muito bem os celtas continentais
E também os insulares, porque eles recebem sempre a influência cultural também do anglo-saxão. Como os celtas continentais, a informação que nós temos sobre eles é basicamente vinda dos cronistas gregos e romanos, que nos dão seu testemunho sobre como eram esses celtas, como era o seu modo de vida, como era a sua cultura e por aí vai. Ela acaba faltando muito aquele aspecto que dentro do pensamento moderno é o mais importante para entender a religião, que é a questão do mito. Nós não temos uma mitologia dos celtas continentais preservada, enquanto no caso dos celtas insulares nós temos todo aquele ciclo gigantesco. Que é muito mais atrativo. Poxa, mas da Irlanda, assim, você pensa assim, não, quais são os deuses? A gente tem os nomes assim dos deuses continentais, nós temos muita informação sobre como se desenvolvia o culto religioso dos celtas continentais. Ah, mas como é que eu vou cultuar esse deus se eu não conheço o seu mito? Eu não conheço a sua mitologia. E aí a gente realmente acaba assim. É algo muito difícil para o estudioso do celta continental competir com a riqueza de imagens que a mitologia traz, como por exemplo, principalmente na Irlanda. Por exemplo, na questão você falou de religião, quando eu penso em religião associado, que para mim está totalmente vinculado à organização social, porque a forma como essa organização lidar pelos indivíduos que fazem parte daquela sociedade, ela é construída e movida e moldada de acordo com como aquela sociedade vive, aquele conjunto de pessoas. Perfeito. Por exemplo, um grupo qual eles têm um contato com tribos ou relações com seus povos vizinhos são mais conturbadas, são mais agitadas, digamos assim, eles têm uma tendência a ter uma organização e dentro dessa organização a classe guerreira ser muito mais trabalhada devido à necessidade desses confrontos do que uma outra tribo ou um outro grupo que está muito mais isolado e lidar muito mais com comércio e agricultura, então eles conseguem desenvolver essa organização de acordo com a sua relação com o todo. Exato. No geral, toda a sociedade se desenvolve a partir da sua inter-relação. A evolução cultural vem da ligação com o mundo exterior. A cultura céltica ela desenvolve uma característica bélica muito precoce, muito cedo. Muito cedo eles partem em grupos conquistadores que vão tanto para o leste quanto para o sul da Europa, chegando inclusive a conquistar, a invadir Roma, além de também ter invadido a questão de Delfos da Grécia. Mas é interessante notar que esses grupos, porque assim, tudo é algo que pode ser relativo, porque, por exemplo, quando a gente estuda a invasão dos celtas a Roma, ela ocorreu porque os romanos traíram os celtas em uma disputa que eles haviam dado com os etruscos. E aí você pensa, nossa, os celtas, guerreiros sanguinários que marcharam até Roma. Como era essa disputa que foi feita com os etruscos? Os etruscos avisaram que os celtas estavam entrando em uma região que era região de domínio deles. Os celtas alegaram que estava desabitada. E por isso eles pediram a arbitração de Roma. Então não é que os celtas quisessem a guerra naquele momento. Eles só não correram dela. Eles chamaram os árbitros de Roma para resolver a disputa. Os romanos não mostraram neutralidade e aí os celtas resolveram com armas. Assim, mas... Gente bem prática de resolver. Exato, aí os celtas resolveram com armas. Mas, no geral, os seus grupos conquistadores, eles tinham tanto a questão bélica, quanto eles tinham a questão de colonização. Era aquilo que no mito de Ambicatus, um dos poucos resquícios de mitologia gaulesa que nós temos conhecidos,
é chamado de haver sacrum, que é a forma de você dividir a tribo para não esgotar os recursos de uma determinada região. Nisso você acaba satisfazendo até dois aspectos da função social. A função de aventura e de busca de glória que você tem numa sociedade que é criada sob um mito heróico e sob mitologias indo-europeias, e também a necessidade de você conseguir poupar recursos da sua terra natal e de estabelecer seu povo em novas terras, com a qual você vai poder comercializar e crescer no futuro. Uhum. Então seria mais ou menos quando ela toma uma proporção igual aquela região não consegue, tá, ou vai trazer limitações à questão de recursos, de mantimentos principalmente, tem a fragmentação, com isso ela acaba ocupando outro território que vai conseguir fazer com que os dois, tanto esses dois lados que se dividiram, se manterem. Isso. E isso eu acho que pra mim agora traz uma ideia que eu acho que é muito, não sei se estereotipada ou muito taxada, de que é praticamente algo que, quando se fala da comunidade, vem fortificações com defesas naturais, mas eu acho que nem sempre era assim. Depende muito de como é essa região, como essa comunidade se organizava. Uhum. Acho que a fortificação era uma condição qual era propícia e cabia aquele tipo de estrutura. Sim, porque como eu disse, os celtas não viviam isolados. Eles estavam perto de povos hostis, ganharam a antipatia de Roma muito cedo. Tinham os povos germânicos que também tinham uma qualidade aguerrida muito forte. E fora isso, eles lutavam bastante entre si. Eles não tinham uma unidade nacional céltica. Você tinha falado, como você falou no começo, aí a gente está, por exemplo, a gente falou sobre as duas grandes, maiores divisões, que foram os continentais e insulares, falando agora ao nível, por exemplo, de tribo, fortificação, mas aí dentro da tribo tinha uma organização que era uma organização familiar. Exato. Grupos familiares. Essa tribo lidava por vários grupos menores que eram consideradas as famílias dentro da tribo. Exato. Bom, vamos diminuindo a escala dos celtas. Celtas continentais e insulares. Assim, eu estou mantendo o foco nos gauleses, mas tanto faz. Poderia ser nos britânicos ou qualquer coisa, outra coisa. Celtas aí, gauleses, várias tribos gaulesas. Assim como os insulares, tem os vários insulares. Assim como os insulares também tem vários insulares e várias tribos insulares, inclusive muitas tribos que os insulares partilham com os continentais, as tribos gaulesas, e ali nós encontramos também, dentro da divisão das tribos gaulesas, essa divisão de várias famílias. Talvez, se fosse comparar com alguns períodos insulares posteriores, a antiguidade seria aquilo que nós chamaríamos dos clãs. Seria aqueles clãs da Escócia, que seriam conjuntos de famílias estendidas ao qual se trabalhariam de forma de clientela entre si, entre os vários estratos sociais, que gerando uma relação de interdependência entre si. Isso quer dizer que eles possuem uma sociedade igualitária? Não, ninguém disse isso. Estamos dizendo que a sociedade dependia de todos os seus membros. Não quer dizer sociedade igualitária. Sim, mas sim, havia nobreza, havia os eruditos, havia o povo que realmente estava bem abaixo provavelmente em qualidade de vida do que esses. As próprias famílias tinham classes sociais diferentes. Sim, as próprias famílias tinham classes sociais diferentes, e mais do que isso, ainda por cima, haviam aqueles que estavam fora do extrato social, como escravos, prisioneiros de guerra. E que eu vejo muito eles dividirem, por exemplo, como homens livres e não livres. Isso. Eram de classe baixa, mas alguns tinham independência e outros
ficavam a serviço. Exato. Eu vejo como, por exemplo, uma grande fábrica. A gente levar, por exemplo, o valor hierárquico e social dentro da tribo, assim como uma fábrica tem várias engrenagens de tamanhos diferentes, que a coisa só funciona com todas atuando no seu papel, tendo seu papel. Exato. E é lógico. É uma questão de lógica. A casta militar, ela tinha que proteger o plebeu que era agricultor. Porque ela gostasse do plebeu que era agricultor? Não, mas porque era ele que plantava o que você ia comer. Assim, você precisa de algo, você precisa disso, você precisa de comida. Da mesma forma, ele também defendia também a casta erudita, que era aquela que guardava todo o conhecimento da tribo, que tinha também o ouvido e a voz dos deuses. Que muitas vezes se usava da oratória para poder instigar e estimular esse pessoal a dar um gás na... Perfeitamente. É interessante notar que a pirâmide, a pirâmide das castas sociais, ela costuma colocar a casta militar no meio e a casta erudita no topo, mas acima da casta erudita existiria uma figura específica, que seria a do chefe tribal, que receberia nomes diferentes dependendo do povo, que seria o rei, o chefe. Assim, quando eu vejo essa, por exemplo, levando em consideração a organização tripartida, quando eles pegam, por exemplo, o chefe e o rei, eles colocam como realeza. Isso. E quando eles vão pegar a classe erudita, guerreira, eles colocam como nobreza, homens nobres. Exato. E normalmente essa casta, a realeza teria origem nessa casta erudita guerreira. Se você pode pegar os próprios nomes dos títulos de nobreza e retroceder ao seu passado, você vai ver que muitos deles eram postos militares. Por exemplo, o duque vem do dux, do latim, que seria o condutor de carros de guerra. O conde vem dos povos anglo-saxões, que seria o chefe de bandos guerreiros. E o rei é tão preservado nos nomes gauleses, Gorgetorix, Vercingetorix, Dominorix, seria o chefe tribal. Então você percebe que boa parte dos títulos da nobreza tem origem na carreira militar. Claro que com o tempo as coisas foram mudando, mas originalmente os nomes dos títulos de nobreza, em geral, não todos, mas em geral, mas uma maioria, tem ligação sim com postos militares. Aí só afunilando um pouquinho mais, dentro das famílias tinham, por exemplo, o próprio chefe da família, aquele que era a cabeça, ou que respondia pela família, que fazia a coisa manter a ordem. Então aquela coisa, a organização vem desde o indivíduo até chegar ao nível tribal, o mais macro possível. Exato. Se a gente pegar a organização tribal da Irlanda, ela é muito interessante de ser estudada pelo fato de ela ter se mantido uma organização e suas leis tribais muito após o final do Império Romano. Assim, você percebe que havia também uma classificação entre família e a família verdadeira, a Derfine, que seria os descendentes de um trisavô comum. E essa família verdadeira constituiria um núcleo familiar especial. E dentro desse núcleo havia sempre a figura do chefe da família, que era a cabeça, que era o ponto nevrálgico, o ponto de sustentação dessa organização familiar. Quando eu vejo essa relação das famílias, especialmente focando nas irlandesas, eles sempre veem como se fosse várias camadas e ampliando cada vez mais os seus descendentes. Então eles vão, por exemplo, a família do meio, a família tem várias, até chegar a mais antiga, que aí aglomera principalmente várias famílias dentro dela. E é interessante notar que, até onde a gente percebe, a sociedade céltica, diferente de, por exemplo, como sociedades como da Índia, ela permitia uma certa mobilidade social
Por quê? Porque, por exemplo, havia um hábito registrado principalmente na Gália de que quando seu filho atingisse determinada idade, ele seria adotado por outra família para aprender um ofício diferente do seu, que poderia ser mais valorizado, menos valorizado do que o seu, Uhum. mas seria um ofício diferente. E inclusive era considerado uma grande vergonha para ele se ele fosse visto junto aos seus pais biológicos antes de completar esse estudo, antes de completar esse aprendizado ao qual na puberdade ele retornaria Uhum. para sua família de sangue. Acho que aí a gente consegue, por exemplo, agora ter uma visão, uma análise que é que é entre todos esses níveis ou essas camadas de organização, como a gente fez agora, desde o macro até o micro, que seria o próprio indivíduo, que são as funções e os cargos que tem dentro dessas várias funções. Por exemplo, as funções sacerdotais. Tem vários cargos ocupados ou vários atributos dentro dos próprios, assim como, por exemplo, a questão dos guerreiros ou agrícolas, que teriam várias. Uhum. Então, sobre as questões das divisões dentro dos sacerdotais, elas são muito complexas. Porque depende muito da fonte que nós estamos analisando. Quando falamos sobre os sacerdotes, se pegarmos Júlio César, ele vai nos apresentar os druidas. Agora, se pegarmos Estrabão, ele vai me apresentar que a casta erudita entre os gauleses eram os bardos, os vates e os druidas. Então, nós percebemos que a sociedade céltica ela se desenvolveu de várias formas diferentes em regiões diferentes. Mas sim, existia uma casta erudita que provavelmente tinha suas várias divisões que nós conhecemos, principalmente como essas de Estrabão e muito provavelmente muitas outras que nós não conhecemos. Por exemplo, Estrabão ele é bastante sucinto e claro. Ele nos apresenta os bardos, os vates e os druidas, explicando as especializações de cada um. Os bardos eles eram poetas e cantores e compositores de hinos sacros. Os vates eles eram oficiantes de ritos e filósofos naturais, enquanto os druidas eram filósofos morais e filósofos naturais. E nós encontramos outros nomes aparecendo na história gaulesa que a gente não consegue definir exatamente qual era o ponto dele, mas que a gente entende que talvez estivessem também nessas castas sacerdotais, como os Gutuatri. Nós não sabemos exatamente o que eles representavam nessa cidade gaulesa. Os Sainoteoi, que nós também não sabemos o que significava, qual era o papel deles nessa cidade gaulesa. Como as mulheres que se reuniam em ilhas. Nós temos relatos tanto semi-históricos na Gália, quanto em mitológicos na Grã-Bretanha e Irlanda. Qual era o papel delas? Qual era a função delas nesse esquema da sociedade da casta erudita? Uhum. Mas a gente percebe uma coisa que a casta erudita dos povos celtas ela não era apenas extremamente valorizada, mas ela era também extremamente ela possui um treinamento extremamente duro e complexo, sendo que o treinamento de um druida podia durar até 20 anos, sendo que era um conhecimento que era principalmente e quase totalmente de memória, que eu chamava um grande tabu a respeito da escrita. Então, para seguir esse caminho dessas castas sacerdotais não era algo comum para qualquer um. Uma das coisas que eu acho que, pelo menos a palavra que você falou que é especialização, acho que é uma coisa que para mim define muito bem a sua especialidade, ter um papel o qual você, por exemplo, as classes eruditas, né? Você tem uma especialidade, por exemplo, a sua função era praticamente especializada em sacrifícios, por exemplo. Dentro do ritual, Sim. Você tinha um papel que era o ato do sacrifício, mas você não era aquele responsável por todas as funções e
e tarefas dentro de um ritual. Assim como, por exemplo, os papéis políticos. Tinham várias atividades dentro dessa função da comunidade, dentro da comunidade, que não necessariamente era um único que explorava, o que era responsável por isso. Tinha, por exemplo, o conselheiro que ficava lá dando toda aquela questão do suporte para o rei. Tinha a questão que tinha a relação entre realeza, chefe e comunidade. Acho que para mim a palavra que define é especialização. Eles se especializavam dentro de um papel dentro da comunidade. E é interessante, assim, quando nós pensamos nos druidas, a gente não pensa exatamente sobre o que seria um druida no mundo atual se nós compararmos com o ensino atual. Um druida do mundo atual seria mais ou menos o equivalente a um cara com pós-doutorado. Isso, por exemplo, aí eu vou puxar agora para os dias atuais, a gente correlacionando isso. Que eu acho que não é algo, por exemplo... É porque essa questão, a própria organização mudou. Por exemplo, assim como a religião, assim como essa organização, assim como a tribo como um todo, eu vejo como um ser, algo vivo que, por exemplo... Os indivíduos eram todos esses fluidos, sangues e tudo mais, as famílias eram os órgãos e a tribo era o corpo, por exemplo, pensando dessa forma. Hoje em dia, a gente tem que assumir todos esses papéis, porque eu tenho que ser a classe produtora, porque eu tenho que trabalhar e trazer o meu sustento. Eu tenho que ser a parte erudita, porque eu tenho que fazer a parte religiosa, fazer tudo isso. Eu tenho que ser o chefe da minha família, porque eu faço todas essas atividades, sou multifuncional. Então é como eu assumisse uma função de tribo ao invés de assumir uma função de indivíduo. Hoje em dia. Eu chamo assim, isso. Sim, mas em parte isso ocorria também no mundo antigo, porque assim, nós temos sempre aquela noção de que os druidas eles eram os responsáveis por todos os sacrifícios assim, mas sempre existiu, além da religião oficial, sempre existiu também a religião popular, a religião caseira, do culto familiar. E entre os outros não seria uma diferença. Não teria grande diferença nisso. Também haveria também um pouco da prática religiosa particular da família dentro de si, então todo mundo teria em si um pouquinho do seu conhecimento de culto, assim, que obviamente não tão aprofundado quanto dos druidas, mas também sim. Agora, quanto a todo mundo ser parte da casta produtora, isso não acontecia na antiguidade, mas hoje em dia todo mundo é. Por exemplo, parece que hoje não sei se gera uma questão de necessidade ou uma autoimposição que é praticamente o esperado ou comum de alguém entrar nessa espiritualidade e buscar se encaixar dentro da classe erudita. Sim. Então fica aquela coisa de ser muitas pessoas dessa função e parece que cada um... E falta o resto, porque a tribo é a composição de vários cargos e funções para poder ter isso quando eu estou pensando nos grupos, pensando em estruturar um grupo, por exemplo, nos dias de hoje. Isso para mim traz muitas complexidades que, por exemplo, isso não quer dizer, por exemplo, seu nível de conhecimento, isso estou levando hoje em dia, por exemplo, o pessoal que estuda, eu não levo, por exemplo, o nível de conhecimento da pessoa definir qual cargo você vai assumir, mas o cargo que você vai assumir exige um conhecimento específico. Então, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu praticamente, quando, por exemplo, hoje em dia, há muito tempo, na verdade, eu passei a me colocar ou me identificar simplesmente como devoto. Eu sou um devoto de uma espiritualidade e por isso eu sigo meus caminhos, tenho as minhas Graças relações. aos deuses por você. E aí, porque também vem uma questão minha que eu nunca tive uma necessidade, uma cobrança, até porque eu acho que, não sei se por eu ver que exigiria uma cobrança muito grande, principalmente de mim comigo mesmo, de me colocar num papel qual você teria uma responsabilidade para mim que eu vejo que é imensa, que é a classe erudita, que ela está lá praticamente para
É complexo. Para mim é das funções mais complexas e que exige uma responsabilidade no nível absurdo. Assim, isso tem duas linhas de culpa. Culpa entre aspas, mas vamos utilizar o termo culpa. Assim, a primeira delas vem principalmente do druidismo com a forma com a qual ele chegou ao Brasil. Ele chegou principalmente com membros da Order of Bards of Faith and Druids da Inglaterra e da British Druid Order também na Inglaterra, e posteriormente com membros da Druid Network também da Inglaterra. Então, isso daí já dá. Temos muitas influências inglesas. Assim, e o druidismo britânico ele sempre foi muito menos rígido do que, por exemplo, as escolas francesas. E eles têm uma estrutura básica que eles têm um entendimento de Estrabão como os bardos, os vates e os druidas como escadas iniciáticas. Então, de certa forma, você estudando o druidismo com eles, você acaba sendo jogado dentro dessa esfera sacerdotal de qualquer maneira. A gente sabe que em escolas francesas o processo é um pouco mais complexo. Mas, por exemplo, aqueles que se formaram principalmente pelo Obote, eles têm esse hábito. E outro fato é que mesmo posteriormente, quando surgiram ordens que possuem cursos que formam devotos, ou como chamamos na Ordem Druídica Rua de Carvalho Sementes, as pessoas parecem que elas sentem um receio, elas podem não estar, que elas precisam de mais e mais e mais conhecimento, e por isso elas acabam se associando aos caminhos sacerdotais. E isso não é ruim no ponto de vista de que as pessoas queiram conhecimento ou queiram assumir a responsabilidade. Eu não vejo isso como ruim. Eu vejo um problema que eu vejo as pessoas ao longo do processo de estudo perceberem que que não estão preparados para isso, ou pior, não perceberem que não estão preparados para isso. Não perceberem que não estão preparados para isso. Parece que tem a questão de você não conseguir ter noção da responsabilidade que você vai ter. Exato. O meu problema não é com aqueles que queiram, assim, mas aqueles que começam e depois percebem que não era bem isso, ou que não percebem que ainda não estão preparados para isso. Não quer dizer que não vão estar preparados no futuro, mas que precisam amadurecer em mente, em espírito e em atitudes antes de assumir uma responsabilidade tão grande. Hoje em dia eu vejo que tem várias estruturas e várias formas de interpretar essas estruturas, assim como cada grupo abraça um determinado molde que vai de acordo com os seus interesses, as suas práticas, como ele muitas vezes enxerga o mundo e como consegue encaixar isso dentro dos seus grupos. Já participei de, por exemplo, em um grupo como membro fundador e ao mesmo tempo com a entrada de novos membros, e uma das coisas que eu sempre me preocupei era de, por exemplo, a pessoa às vezes simplesmente ela quer entrar, ela quer participar, mas nem sempre ela sabe como ela quer participar ou como ela vai se encaixar. Eu sempre tive a preocupação, digamos, de você tentar primeiro demonstrar, apresentar como o básico, a estrutura da coisa em sua simplicidade, naquele conhecimento básico, para a pessoa realmente entender se ela é realmente aquilo que ela quer e onde ela se sente mais confortável e se encaixar dentro daquela estrutura. Aí eu não sei como, por exemplo, funciona. Eu acho que
A gente tem vários grupos, a gente pode falar por outros grupos, mas a gente pode falar, eu estou falando pelas minhas experiências, caso você se sinta confortável. Uhum. Bom, no ramo nós antes de tudo nós realizamos ritos que são semi-abertos. Isso quer dizer, qualquer pessoa pode participar, como apenas pedindo a permissão para todos nós. Nós não costumamos negar essa permissão, é apenas uma formalidade. Assim, mas qualquer pessoa pode participar e vivenciar a espiritualidade, o druidismo com a gente. Fora isso, nós temos também o nosso curso Semente, que permite a formação de dedicantes, de devotos, que é basicamente tudo aquilo que nós almejamos, formar devotos que eu chamo da espiritualidade céltica. Esse é o nosso objetivo. Nós formamos devotos, pessoas que tenham conhecimento suficiente para se mediar com os deuses, não assim, com conhecimento histórico, sem excesso de romantizações e com uma base de confiança séria e com uma base sólida de estudos. Então, nós temos o nosso curso Semente. Esse curso Semente dura em média 1 ano, na verdade dura 9 meses, e ao final dele, o membro aprovado, ele é considerado por nós como parte da ordem. Pode frequentar os nossos ritos quando quiser, pode frequentar os nossos eventos quando quiser, e ele não tem nenhuma obrigação de conseguir ir em frente com seus estudos. Ele já sabe bastante. Mas existem aqueles que gostam de manter e segmentar seus estudos em outras opções. E aí nós temos outras opções. Para pessoas que gostam de segmentar seus estudos para algumas áreas específicas, mas que não querem para si o peso de ser chamados de sacerdotes, assim, nós temos estudos para aqueles que querem ser, como nós chamamos, cultivadores, que seriam os representantes da classe produtora, segmentar os estudos na área de guerreiros, que envolve um treinamento bastante filosófico e espiritual, e do tradicionalismo físico, que muita gente, a primeira coisa que vai vir na cabeça das pessoas, uma senda para praticantes de magia, pessoas que se interessam por praticar magia, sem a necessidade de se alinhar com o posto de sacerdote, e também de artesãos, para aqueles que gostam de praticar artesanato. E aí a gente apresenta também formas de artesanato ritualístico e coisas assim. E temos também as sendas que seguem o caminho sacerdotal, que seguem a estrutura básica citada pelo Estrabão, que seriam dos bardos, dos vates e dos druidas, que possuem conhecimentos que se intercalam que se interconectam em algumas vezes, mas cada qual também com muitos conhecimentos específicos e diferentes para si. Particularmente me identifiquei no sentido que, pelo que eu entendi, você praticamente apresenta o conteúdo, apresenta a cultura, apresenta o que é trabalhado dentro do grupo, a pessoa vê aquela necessidade ou não de dar continuidade, se vai dar continuidade, Sim. de qual área ela se sente mais à vontade e confortável para poder se especializar naquele... Exato. Que para mim é perfeito. É o melhor jeito que eu chamo. Eu acho que é um jeito bom de trabalho. É um jeito funcional de trabalho. Sim. Podem ter outros jeitos que sejam talvez até melhores, mas até o momento esse tem sido funcional. Tem funcionado. Por muito tempo. Por bastante. Esse ano, completando 10 anos. Nossa. Então acho que assim, a gente conseguiu abordar inúmeros tipos de conteúdo dentro desse tema. Antes da gente finalizar,
sempre no final de todo episódio, eu sempre peço indicações de algum tipo de conteúdo. Esses conteúdos podem ser das mais inúmeras e variadas formas, desde, por exemplo, filmes, artigos, documentários que envolvam o tema que foi abordado e que você poderia sugerir para o pessoal que quer tanto dar continuidade ao tema, ou se especializar, ou ter mais acesso a outros conteúdos referentes ao tema. Como o nosso tema hoje foi especificamente classes sociais, eu acho que o melhor trabalho que eu já vi nesse aspecto foi Miranda Green, The World of Celts, né, que é a pronúncia mais comum. E eu acho muito interessante também, para se atualizar sobre as teorias de origem do povo celta, o Celtic from the West, do Barry Cunliffe. Eu acredito que essas duas fontes são primordiais para você entender de onde vieram os celtas e principalmente como viviam os celtas. E fora isso, para falar sobre os modernos, como fonte literária, eu aconselharia muito o The Dry Source Book, do John Michael Greer, que ele fala muito sobre como o druidismo moderno nasceu e veio a se tornar o que é hoje. Ele é a base, ele é a melhor parte do que eu chamo para entender sobre como ele renasceu, do druidismo. Os dois primeiros são bons pro passado, esse é pro atual. É sempre bom, assim, como a gente sempre também busca tentar ter esse diálogo atemporal, digamos assim, tendo esses embasamentos históricos, mas ao mesmo tempo buscando possibilidades de como adaptar e como resgatar essas questões nos dias atuais, e ter esse tipo de bibliografia para mim é excepcional, assim, no nível que a gente consegue ter uma abordagem e ampliar ainda mais o nosso além de conhecimento, eu acho que senso crítico é um elemento muito importante. Por favor, isso é muito importante. Muito, muito importante. Só fazer uma questão, eu lembro que já acompanhei bastante o conteúdo que você gera, os artigos e materiais que você escreveu, como é que está hoje em dia, lugares que as pessoas podem encontrar, até para tirar dúvidas, dialogar. Bom, você inicialmente o nosso material está na página www.ramodecarvalho.com.br. Ali você tem informações sobre o ramo, sobre o funcionamento do ramo, sobre a nossa forma de trabalho, além de muitos dos nossos estudos também. Na página do Ramo de Carvalho no Facebook é um lugar onde você pode sempre tirar dúvidas conosco. Eu sou um dos responsáveis por tirar dúvidas. Se não for eu, será outra pessoa, mas se precisar de algo específico comigo também é só dizer, a outra pessoa vai esperar. Mas são os melhores pontos para vocês me encontrarem, ou pelo Facebook mesmo, Wallace William de Souza. É só procurar que eu estou por lá. Então, mais uma vez, eu sei que eu vou ser provavelmente chato, mas agradecer literalmente aceitar o convite de uma forma tão espontânea e tão imediata, digamos assim. Foi o convite, bora. Foi um prazer. Foi um prazer, assim, eu ter acompanhado seus estudos durante muito tempo. Assim, fico muito feliz em saber que agora você está morando aqui em São Paulo. E para mim foi uma honra participar. E desejo muita boa sorte ao Celta Mania. Muito obrigado. Então, para saber mais, nos acompanhe no Instagram, @celtamania, ou mande um e-mail para sugestões ou entrar em contato para dúvidas, celtamaniacast@gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima.